Você já percebeu que, às vezes, quanto mais tentamos controlar tudo, mais a vida parece escapar pelas mãos? É como se existisse algo, ou melhor, alguém, tentando nos conduzir por outro caminho. E talvez a pergunta que você precisa fazer hoje não seja por que as coisas estão assim, mas sim, será que estou ouvindo o chamado de Deus? Porque sim, Ele ainda chama. E quando chama, é para transformar. Quantas vezes você sentiu que nasceu para algo maior, mas as circunstâncias e os medos gritaram mais alto? Quantas vezes olhou ao redor e pensou, não sou bom o bastante, não tenho o que é preciso? Pois é justamente nesse ponto que o milagre começa. O chamado não é para os perfeitos, é para os disponíveis. E quando o escolhido diz sim, até o impossível começa a ceder. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que não existe acaso na sua história. Cada dor, cada perda, cada espera tinha um propósito. Vai entender que a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma força que desperta os fortes. Sabe o que muita gente ainda não entende? Que os chamados heróis da fé não nasceram prontos. Davi era apenas um pastor esquecido nos campos. Elias teve medo e quis desistir. Ruth era uma estrangeira sem futuro e Sara duvidou da promessa. E mesmo assim, Deus escolheu cada um deles. Isso mostra que não é sobre perfeição, é sobre disposição. Quando o coração está aberto, o céu se move. A fé não exige currículo, exige entrega. E o que transforma o comum em extraordinário é o toque divino que opera no invisível. Eu também precisei aprender que o propósito de Deus não depende das nossas credenciais, mas da nossa resposta. O sim que Davi deu, o eis-me aqui de Isaías, o faça-se de Maria, foram portas abertas para o impossível. Você pode até se sentir pequeno, mas lembre-se, os maiores feitos começaram com pessoas simples que ousaram acreditar. E quando você entende isso, começa a perceber que também é um escolhido, chamado para o seu tempo. Não há coincidência no reino, há propósito. E é nele que mora a verdadeira força. Existe um poder silencioso dentro de quem passou pela dor e continuou em pé. Às vezes você olha para trás e não entende como sobreviveu. Mas Deus sabe. Ele te sustentou quando tudo dizia que não dava mais. Esse poder não é arrogância nem autoconfiança. É fé viva pulsando por dentro, dizendo, ainda não acabou. Se você está respirando, é porque o céu ainda tem planos para você. Cada lágrima derramada foi uma semente plantada no solo da superação. E é aí que a transformação começa, quando você percebe que a força não está fora, mas dentro. Quando você ora, mesmo sem forças, quando decide tentar outra vez, mesmo cansado, é Deus agindo em você. Então pare de subestimar o que carrega. Levante-se com fé, olhe para o espelho e enxergue o escolhido que o céu já reconheceu. A dor não te define, ela te prepara, porque quem sobrevive ao fogo não volta o mesmo. Volta com poder, propósito e um brilho que o mundo não consegue apagar. Nada muda por fora até que algo mude por dentro. É como se Deus esperasse o momento em que a mente se alinha à promessa para liberar o milagre. A verdade é que não dá para viver como vencedor pensando como derrotado. Quando você entende que não é autossuficiente, mas que carrega dentro de si o poder do Criador, tudo muda. A fé não é uma fuga da realidade. É a força que te faz encarar o impossível com coragem. Pensar pequeno é negar o que Deus colocou em você. Quando a mente se abre para o favor divino, as portas se abrem também. Os sonhos que pareciam distantes começam a fazer sentido, e a esperança volta a ter cor. É nessa mentalidade que mora a chave da transformação. Acreditar que o mesmo Deus que levantou gigantes da fé continua levantando pessoas comuns, como você. Então, ao invés de perguntar, será que consigo? Pergunte, como Deus vai me usar? E verá que o impossível não é um limite, é apenas o cenário onde a fé brilha. Débora não tinha coroa, trono, nem título, mas tinha algo que o mundo não podia dar, um coração disposto. Em meio ao caos ela se levantou e disse, eu posso fazer algo. E foi o bastante para Deus agir através dela.
Às vezes o poder está escondido na simplicidade, na mulher que ora pelos filhos, no jovem que insiste em fazer o bem, no homem que não desiste mesmo cansado. É assim que o céu trabalha, escolhendo quem o mundo não escolheria. A história de Débora é um lembrete de que a fé não depende de posição, mas de propósito. Ela entendeu que quando Deus chama, não há cenário difícil demais. E você? Está disposto a ser uma voz de coragem em meio à confusão? Porque o mesmo Deus que guiou Débora quer guiar você. E quando Ele sopra a direção, o impossível se curva. Tudo começa com uma decisão: deixar de esperar o momento certo e começar a agir com o coração certo. Quantas vezes você já se pegou dizendo: sou apenas uma pessoa comum? Essa é a armadilha mais sutil que o inimigo planta, a ideia de que o pouco que você é não basta. Mas Deus nunca chamou alguém pelo rótulo que o mundo deu. Ele olha além da aparência e vê o propósito escondido no coração. Quando você diz sou apenas, está diminuindo o que o Criador ampliou. E o céu não se move por títulos, mas por fé. Foi isso que eu aprendi com lágrimas e recomeços. Não existe apenas quando se é filho do Altíssimo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo habita em você. Então, por que se ver como pequeno? A humildade verdadeira não é negar o dom, é usá-lo com gratidão. Comece a mudar seu discurso hoje. Diga: sou parte do plano de Deus, sou capaz, sou escolhido. E pouco a pouco, você verá o favor divino empurrando suas fronteiras para além do que imaginava. A diferença entre quem vence e quem desiste não é sorte, é confiança. Débora não esperou ter tudo sob controle para agir. Ela acreditou que, com Deus, o impossível seria possível. Quando a fé se torna ação, o cenário muda. Talvez as circunstâncias ao seu redor ainda pareçam confusas, mas confie. Deus trabalha nos bastidores. A fé que permanece firme em meio à incerteza é a que move montanhas. E quando essa confiança amadurece, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar o invisível. Aquilo que antes parecia fim, torna-se recomeço. Foi assim com Débora, e pode ser assim com você. Porque Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os que dizem sim. Acredite, quando você coloca o pé na água, o mar se abre. O milagre não vem antes da fé, ele vem depois do passo. E cada passo em confiança é uma declaração silenciosa de vitória. Sabe por que muitos permanecem presos aos mesmos problemas? Porque olham para eles com os olhos errados. Quando você acredita que o obstáculo é maior que o seu Deus, perde de vista o poder que habita em você. Mas quando muda o foco, a batalha muda também. O segredo não é fugir da dificuldade, é encará-la com fé. Cada desafio é um convite para provar que o céu ainda está do seu lado. Eu vi pessoas transformarem suas histórias apenas mudando o jeito de enxergar a dor. Um amigo meu lutava contra um vício há anos, até que decidiu ver a situação como uma oportunidade de crescimento, não como uma prisão. Foi aí que tudo começou a mudar. Deus não remove montanhas para evitar esforço. Ele nos ensina a escalá-las com coragem. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais forte. E é nesse ponto que o sobrenatural começa a agir. A maior batalha não acontece do lado de fora, mas dentro da mente. Pensamentos de derrota tentam se disfarçar de realidade, mas são apenas sombras, querendo roubar sua luz. Quando a voz interior diz, você não consegue, é hora de responder com fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É preciso falar com a alma, porque o silêncio alimenta o medo. E quem cala diante da dúvida se torna refém dela. Por isso, não aceite tudo o que passa pela sua mente como verdade. Questione, confronte, declare a palavra. Se vem o pensamento de fraqueza, diga, sou forte porque Deus habita em mim. Esse simples ato tem poder de reprogramar o coração. Pensamentos constroem realidades, então construa com fé. Quando você aprende a dominar o que pensa, começa a dominar o que vive. E o que antes era confusão, vira clareza guiada pelo Espírito. Há histórias que parecem simples, mas carregam milagres silenciosos.
Eu me lembro de um amigo que, por anos, acreditou estar preso ao vício, até o dia em que decidiu se ver como Deus o via. Ele trocou o "eu sou fraco" por "eu sou forte no Senhor", e essa mudança foi o início da sua libertação. A cada queda, ele orava, levantava e continuava. Aos poucos, a fé foi ocupando o lugar que antes pertencia à culpa, e quando o coração se alinha ao propósito, o impossível perde força. Hoje, aquele homem que antes se escondia nas sombras, agora ajuda outros a reencontrarem a luz. Ele entendeu que a fé não é um escudo para evitar lutas, mas uma espada para vencer batalhas. Deus não o livrou da guerra, mas o ensinou a guerrear com esperança. E é assim que acontece conosco. Quando acreditamos no poder que habita em nós, o que antes nos dominava se torna parte do nosso testemunho. O segredo está em não desistir antes da virada, porque o céu sempre tem um plano em andamento. Um garoto olhava para o valentão da escola com medo, até que um dia pegou um telescópio e, por engano, olhou pelo lado errado. De repente, o valentão parecia pequeno e o medo desapareceu. Essa é a imagem perfeita de como muitos vivem, olhando seus problemas ampliados enquanto Deus parece distante. Mas quando você vira o telescópio e enxerga a vida pela perspectiva do Criador, tudo muda. O que antes era gigante, agora cabe na palma da sua mão. A fé faz exatamente isso, ajusta a lente da alma. Quando você foca em Deus, a montanha perde o tamanho, o medo perde o poder e o futuro ganha cor. É uma troca de olhar, do desespero para a confiança, da dúvida para a certeza. E o mais bonito, Deus não precisa de muito para mudar tudo, só precisa do seu olhar voltado para Ele. Então, antes de reclamar do tamanho do problema, olhe de novo. Talvez ele só pareça grande porque você ainda não ajustou o foco da fé.